Olá, família Monte Carmelo. Está começando agora mais um Acontece na IMC. Então fique ligado nos nossos avisos da semana e bora lá! Atenção, mulheres! Vocês estão sendo convidadas para uma série de ministrações que está acontecendo aqui na Igreja Monte Carmelo do Patriarca às quintas-feiras. E esses cultos de quinta-feira estão sendo preparados para fortalecer e abençoar a vida das mulheres. Mas é claro que os homens também são bem-vindos. Essas ministrações estão abordando temas relevantes ao universo feminino e proporcionando inspiração, encorajamento e, claro, crescimento espiritual. Então traga suas amigas e familiares e compartilhem essa experiência juntas. Ah, e temos uma boa notícia! Entendendo o propósito de Deus para nós, os cultos direcionados para as mulheres de quinta-feira acontecerão também durante o mês de agosto. Então não perca! Olá, meninas, graça e paz para vocês e para todos que estão conosco neste momento. Eu sou Ana Paula, esposa do Marco e mãe da Carol e da Júlia, e eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho sobre uma experiência minha com Deus. Nós estamos neste mês falando de um tema muito importante para nós, né, meninas? Propósito. E eu creio que este é um tema que todos nós, de alguma forma, buscamos compreender em nossas vidas. E comigo não é diferente. Durante muitos anos da minha vida, eu busquei incansavelmente por compreender o meu propósito. Desde participar de grandes eventos, treinamentos, mentoria, consultoria, terapia, cursos, livros, enfim. Era ouvir a frase, encontre o seu propósito, e lá estava eu. Porém, todas essas ferramentas, esses recursos não me trouxeram uma clareza completa sobre o meu propósito. E eu encontrei muitas informações fragmentadas que não se conectavam entre si. Em 2018, quando eu e a minha família chegamos no Monte Carmelo, eu passei a ter um contato maior com Deus e com a sua palavra. E a busca pelo meu propósito, ela se intensificou ainda mais. Foi quando eu descobri que a fonte principal do meu propósito é Deus. Não que as outras ferramentas que eu citei aqui estão erradas, é que elas só são efetivas de verdade quando nós estamos conectadas à fonte principal, que é Deus. Em 2020, eu participei de um evento chamado Wake, que significa desperte em português. E Deus me despertou para viver o meu propósito. E eu compreendi que mais do que entender o meu propósito, o mais importante é saber quem nós somos em Deus. O meu propósito é amar a Deus sobre todas as coisas e, através do seu amor, amar o meu próximo como a mim mesmo. E que parte do meu propósito é o como eu vou fazer essas duas coisas. Em 2021, Deus me direcionou para ministrar a sua palavra e compartilhar o Evangelho de Cristo com a minha vida. Na minha família, no meu trabalho, no meu meio social, enfim, onde eu estiver. Sabe, nosso propósito, ele só pode ser encontrado na fonte principal, que é Deus. E o desejo do meu coração é que você viva o seu propósito, encontre o seu propósito em Deus. E que neste tempo que nós estamos vivendo aqui, hoje, juntas, você possa viver grandes coisas na busca e na compreensão do seu propósito. Um grande abraço e que Deus te abençoe. E esses foram nossos avisos da semana. Igreja Monte Carmelo, restaurar, edificar e adorar. Amém, né, queridos? Nosso Deus é um Deus perfeito.
E Ele cuida dos detalhes de cada um de nós. Deus seja louvado, pastora Alexandre. Porque o nosso Deus, Ele é fiel em todo o tempo. Enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. E esse testemunho muito alegra no meu coração, porque a gente vê o cuidado de Deus em cada detalhe. E hoje nós podemos contemplar o Gabriel brincando aqui com o nosso filho hoje. Podemos brincar com ele ao vivo, gente. É só coisa de Deus. É só coisa de Deus. E chegamos no mês de julho, no meado do mês de julho. E até aqui tem nos ajudado o Senhor. Quantas batalhas enfrentamos, né, pastora? De 2014 para cá, nesse semestre. E eu quero reforçar em seu coração que esse ano nós estamos vivendo o ano do milagre. Eu não sei quantos aqui ainda não recebeu o seu milagre. Mas se você tiver fé e convicção em seu coração que Deus tem poder para fazer, Ele vai fazer e Ele vai cumprir. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso e não há nada impossível para Deus. Eu quero te falar, queridos, eu quero te lembrar também que existe ainda mais um semestre pela frente. E que batalhas serão inevitáveis. Teremos que batalhar muitas batalhas. Mas a diferença é quem está pelejando por nós. O próprio Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições. No mundo teríamos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu e nós também venceremos através dEle. Se você tem enfrentado batalhas, se você tem enfrentado momentos difíceis, se você tem enfrentado dificuldade, não desanime o seu coração. Sabe por quê? Porque eu venho com muito temor dizer em teu coração nessa noite que o nosso Deus é fiel e justo em todo o tempo. A diferença é se nós confiamos ou não confiamos nele. Ele nunca perdeu sequer uma batalha. Nós que muitas vezes limitamos o poder de Deus e não damos crédito naquilo que Ele nos prometeu. A Bíblia diz que passará céus e passará terra, menos a palavra dEle. E é por isso que nessa noite eu quero ministrar em teu coração com muito temor a respeito do tema vencendo batalha ou vencendo as batalhas. Quero te convidar a se colocar de pé comigo, abrir sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Diz assim: depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gede. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em toda Judá, e habitantes de toda a cidade de Judá vieram a Jerusalém para buscar o Senhor, para buscar a ajuda do Senhor. Pai querido, essa é a tua palavra. Eu te peço nessa noite que o Senhor possa destravar os nossos ouvidos espirituais, Deus, para que possamos entender qual a porção que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Que essa palavra possa ser cravada em nossos corações, que possamos sim colocar em prática durante a nossa semana, porque bem sabemos que teremos aflições, como o Senhor assim nos afirmou na tua palavra. Mas se nós tivermos bom ânimo e acreditarmos na tua palavra com fé, o Senhor tem poder e tem autoridade para mudar qualquer situação e nos darmos vitória sobre as batalhas, sobre as aflições, sobre os momentos difíceis. Então é isso que eu te peço nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que você possa se assentar. Na Bíblia, queridos, tem muitas passagens que falam a respeito de guerras e batalhas que foram extraordinárias. Mas eu particularmente gosto dessa que nós lemos do rei Josafá, no qual relata num contexto que ele venceu esta batalha
sem nenhuma arma carnal. Ele venceu a batalha apenas com as armas espirituais. Josafá conhecia Deus e a Bíblia revela que ele era reto diante do Senhor. Certo dia vieram ao rei e disseram: os moabitas, os amonitas estão vindo em marcha de guerra contra o povo de Judá. E o mensageiro disse a Josafá: uma grande multidão vem contra ti. Uma grande multidão vem contra ti. Josafá, recebendo essa notícia, ele temeu, ele ficou com medo. E essa situação me faz lembrar de um outro texto bem conhecido da igreja, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículos 23 e 24, onde o gigante Golias, ele levanta para afrontar o povo de Israel. E a Bíblia diz que os homens temeram e fugiram dele. Queridos, toda ação existe uma reação, seja ela de coragem ou de medo. A verdade é que diante dos desafios todos nós sentimos medo. Diante da dificuldade todos nós ficamos com medo. Mas a diferença é como iremos reagir. Como eu e você iremos reagir diante da adversidade, diante da dificuldade, diante do medo, irá fazer toda a diferença. No contexto, enquanto os homens fugiam com medo, Davi questiona: quem é esse para afrontar o Deus vivo de Israel? Quem é esse irconciso para afrontar o Deus vivo de Israel? Eu creio, queridos, que a ousadia de Davi proporcionou a vitória na vida dele e mudou toda a sua vida. Olha quem se tornou Davi, um grande rei. Voltando para o nosso texto de Josafá. Diante do medo, ele teve algumas ações, ele teve algumas atitudes para que o Senhor proporcionasse a vitória na vida dele. E quais foram as ações de Josafá diante deste contexto? O que podemos aprender com a vida dele? Primeira ação do rei Josafá foi a atitude. Ele teve a atitude em reunir o povo. Irmãos, existem batalhas que não conseguiremos vencer sozinhos. Chegou o tempo de nos reunirmos, de estarmos juntos, porque juntos somos mais fortes. Chegou o tempo de marido, esposa, filho se juntarem para um propósito. Chegou o tempo de buscarem a unidade para ter a vitória. Chegou o tempo. Não é tempo de individualismo, é tempo de unidade para ter a vitória, pois um reino dividido não subsiste. Segunda atitude do rei foi buscar o Senhor através do jejum e da oração. Eu quero te falar, você que não fala, você que não a pratica, que jejum e oração faz parte da vida cristã, viu? Ser cristão não é só vir aos cultos e estarmos cultuando juntos, não. Ser cristão também é praticar o jejum e a oração. Jejum e oração nos traz sensibilidade. Oração nos traz convicção de crer que o Senhor irá fazer em nós. É necessário jejuarmos e orarmos para termos vitória. Terceira atitude de Josafá, ele obedeceu à direção de Deus. E eu quero te falar nessa noite com muito temor, do que adianta a direção sem obediência. Se o Senhor deu uma direção, é necessário nós colocarmos em prática. Pedimos tantas vezes um direcionamento para o Senhor, e quando Ele assim nos dá esse direcionamento, desculpa a expressão, mas somos cabeças duras às vezes, e não conseguimos executar aquilo que o Senhor está nos orientando a fazer. Que nessa noite eu e você possamos sair daqui como Jesus, com o coração obediente, obediente até a morte de cruz. Mesmo que nos custe algo, a obediência fará toda a diferença. Segunda ação do rei, ele teve confiança em Deus.
E no texto nós encontramos algumas verdades, nas quais o rei Josafá, ele expressa sua confiança no Senhor. Primeiro, ele sabia que Deus tem poder sobre qualquer situação. Segundo, para ele o Senhor tinha sido fiel no passado, seria fiel no presente e também lhe daria vitória no futuro. Antes desta batalha de 2 Crônicas 20, se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 17, versículo 3 e 4, diz que Josafá seguiu o exemplo dos primeiros anos de seu pai e não adorou a Baal. Ele não adorou a Baal e por isso Deus era com ele e o instituiu como rei. Você não é colocado nas batalhas por acaso, queridos. Existe um legado, existe algo lá atrás. Você foi preparado para aquilo. E o rei Josafá, ele sabia que sem o Senhor, jamais ele alcançaria a vitória. E eu te pergunto, será que diante dos desafios, será que diante das batalhas, temos tal confiança? Ou será que diante das circunstâncias, ficamos desesperados, sem saber o que fazer? Esquecemos de tudo que Deus já fez por nós. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você que já viveu um grande milagre no passado, diz um amém aí, com fé, queridos. Você que tem vivido um grande milagre nos dias de hoje, no presente, diz um amém. Então você precisa crer que Deus te dará a vitória no futuro. É necessário nós acreditarmos. É necessário nós darmos crédito à palavra, porque se nós já vivemos, nós já usufruímos daquilo. Se nós estamos vivendo, nós estamos usufruindo. E o que nos falta para acreditarmos que nosso Deus irá fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos ou aquilo que imaginamos? É necessário nós enxergarmos além, queridos, porque a palavra nos dá a visão para isso. Terceira ação do rei, adoração. Pode colocar por gentileza, Cris, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21. Diz assim: aconselhou-se com o povo e ordenou cantares ao Senhor, que vestidos de ornamento sagrado, marchando, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, por suas misericórdias duram para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque suas misericórdias duram para sempre. Que nesses dias de batalhas, que nesses dias de dificuldade, que nesses dias de desafio não nos falte um louvor de adoração, de um louvor de entrega, algo de adoração que saia da sua boca para engrandecer o nome de Deus. Pois a adoração na minha e na tua vida faz toda a diferença. Se nós continuarmos a leitura, nós vamos perceber que no dia da batalha, o rei coloca todos os ministros de louvores ali à frente e eles saem em marcha de guerra. A Bíblia nos relata que quando eles chegam no meio da ladeira de Ziz, o Senhor pôs em confusão o povo que estava vindo contra o povo de Judá e eles contenderam um contra o outro. E quando eles chegam no meio da ladeira que eles olham, todo o povo inimigo estava abatidos no chão. Josafá, junto com o povo de Judá, eles ganharam a batalha sem nenhuma arma carnal. Tem muitas batalhas que só venceremos com armas espirituais. Armas espirituais, queridos. E o que vai te dar poder para isso? A palavra de Deus. Medite nela dia e noite. Porque é através da palavra que vencemos grandes batalhas. É a palavra.
Não importa a situação, não importa o momento difícil, não importa o vento contrário. Esteja sempre com louvor de agradecimento a Deus, dando graça a Ele por tudo. Porque Ele foi fiel sim no passado, Ele é fiel sim no presente, e Ele te proporcionará sim vitória no futuro. Existe uma frase que diz que nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Se você tem essa vontade dentro de você, já é o suficiente para você obter as suas vitórias e ganhar as batalhas internas que há dentro de cada um de nós. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui à frente. Eu quero orar por você que tem se sentido amedrontados diante das batalhas. Eu quero orar por você que tem sentido medo, que tem se sentido angustiado, que tem se sentido preocupado, por você que não tem enxergado uma saída em meio à notícia ruim. Porque o rei Josafá, ele recebeu uma notícia e ele ficou com medo, mas ele soube o que fazer. Ele jejuou e ele orou. Davi, ele confronta o medo. Quem é esse para afrontar o Deus vivo de Israel? E eu te pergunto nessa noite, o que tem tirado o teu sono? O que tem tirado a tua paz? Nosso Deus nessa noite, Ele deseja te dar paz. A paz que excede todo entendimento. Não estou te falando que você vai sair daqui e que você não vai ter mais momentos difíceis. Não é isso. Mas eu estou te falando que você vai estar cheio da palavra de Deus. Mesmo que exista um momento complicado na sua vida. Como nós vemos no testemunho da pastora Eliane e do Alexandre. Nunca existiu o Dr. Marinho naquele hospital. Para as pessoas é loucura se nós falarmos que existia um Dr. Marinho num centro ginecológico. Mas nós que cremos, sabemos que o nosso Deus tem multiforme graças de operar. E que Ele tem poder de fazer o que Ele quer para honrar os seus filhos. O que cabe a nós, queridos, é acreditarmos e obedecermos a palavra. Vamos obedecer a palavra porque ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. É tudo sobre a palavra. Tudo sobre a palavra. Não permita, queridos, que o momento difícil te abata. Não permita que o momento de dificuldade faça você retroceder. Quando vier um momento de dificuldade na tua vida, creia que tem um Deus que está acima de tudo e de todos. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do alto, vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que tem multiforme graças de operar. É sobre esse Deus que eu estou falando, Deus que nunca perdeu uma batalha. É sobre esse Deus que tem autoridade, que tem poder de mudar qualquer situação, de curar uma doença, de abrir uma porta, de dar um basta no momento difícil. É o nosso Deus que abre portas, é o nosso Deus que abriu o mar vermelho. É o nosso Deus que deu a vitória para Josafá. Eu posso ficar a noite inteira falando tanto de milagres que o Senhor já executou na vida do seu povo. Mas é necessário que eu e você colocamos em prática a obediência através da palavra. Porque isso vai fazer toda a diferença nos dias ruins, nos dias maus. É tudo sobre a palavra, não é sobre a eloquência da pessoa que está ministrando, não. É a palavra. Eu quero te encorajar nessa noite, querido. Se coloca de pé comigo.